Fera, você já viu a definição de trabalho e viu que trabalho é trabalho de uma força. Aquela definição é geral, serve para todos os tipos de força. Só que existem algumas forças que vão aparecer com mais frequência e saber o trabalho delas ajuda na hora de resolver os problemas. Uma dessas forças é a força peso. Então convém a gente saber como calcular o trabalho da força peso. Olha, o trabalho da força peso vai ser a força peso multiplicada pelo deslocamento que ela provoca. Agora, como a gente viu, fera, quando o deslocamento é perpendicular à força, o trabalho é nulo. Por isso que a força peso, quando o deslocamento é horizontal, o trabalho dela é nulo. Porque o deslocamento vertical é que vai contar para o trabalho da força peso. Daí, a gente vai multiplicar então a força peso, que é M vezes G, pela variação, pelo deslocamento vertical, que vai ser a variação da altura. O trabalho da força peso, então, é mg vezes ΔH. Agora, atenção, fera, esse trabalho pode ser positivo e esse trabalho pode ser negativo, dependendo se o deslocamento é favorável ou não à força peso. Lembrando que a força peso aponta sempre para onde aponta a gravidade. Então, o sentido da força peso é igual ao sentido da força da aceleração da gravidade. Ora, fera, o trabalho da força peso, considerando que a gravidade seja vertical apontada para baixo, na verdade ela é radial apontada para o centro da Terra, o trabalho da força peso vai ser positivo, considerando a linha vertical como a da gravidade, quando o corpo estiver descendo, fera. Quando o corpo desce, ou seja, quando o deslocamento tem mesmo sentido que a aceleração da gravidade. Simples assim, fera. O trabalho da força peso vai ser negativo, no contrário disso. O trabalho vai ser negativo quando o corpo está subindo. Quando o corpo sobe, o deslocamento é oposto à força-peso e por isso o trabalho é negativo. Uma coisa que é muito importante, fera, é que a força-peso é uma força conservativa. Peso é uma força conservativa. Forças conservativas tem trabalho que independem da trajetória. No caso da força-peso, não importa qual o caminho que ele fez para poder variar a altura, é apenas a variação que conta. Então, como a força-peso é uma força conservativa, o trabalho da força-peso não depende da trajetória. Anote isso aí, fera, que isso é importante. Depende apenas do sentido do movimento, se é para cima ou para baixo, e da variação da altura. Se eu estou com um ponto aqui embaixo e um ponto aqui em cima, o trabalho da força-peso tanto faz se a força aplicada durante uma trajetória curva em arco, se eu vou fazendo um vai e vem zigue-zague, se eu vou em linha reta, se eu faço um L, o que conta é o desnível, a variação de altura e se eu estou subindo ou descendo, mas não importa qual é a trajetória que eu faço entre os dois pontos. Muita atenção e cuidado com isso, porque é diferente, por exemplo, fera, do trabalho da força de atrito. A força de atrito é uma força dissipativa e por isso depende da trajetória que o corpo faz para calcular quanto vale o trabalho. O trabalho da força de atrito enquanto o corpo escorrega, atenção, durante o escorregamento eu vou ter força de atrito dada por μ vezes normal. μ aqui o μ cinético, normal aqui a força de compressão. E essa força vai multiplicar um D, atenção, fera, onde esse D é o deslocamento efetivamente realizado pelo corpo. Como a força de atrito ela se opõe ao escorregamento,
ela vai ter aqui um sinalzinho de menos, fera. Muita atenção. A força de atrito, ela tem trabalho negativo. Porque no escorregamento, a força de atrito se opõe ao sentido do escorregamento. Importante isso, a força de atrito, ela está se opondo. Ela se opõe ao escorregamento do corpo. A gente está falando, então, do trabalho da força de atrito cinético. Então, anote isso aí, fera, que isso também é importante. D, fera, que aparece aqui na expressão, D é o deslocamento efetivamente percorrido. É o tamanho da trajetória que o corpo percorre. Então, como a força é uma força dissipativa, depende da trajetória. A força de atrito é dissipativa. Ela transforma a energia mecânica em outra forma de energia, como calor, por exemplo. Então, muita atenção a isso, fera. O trabalho da força-peso é o trabalho de uma força conservativa, por isso não depende da trajetória. Já o trabalho da força de atrito é o trabalho de uma força que é dissipativa e por isso depende da trajetória. Quer ver uma outra força que é importante, fera? É o trabalho da força elástica. A força elástica que aparece em muitas situações. E aí, fera, atenção. A gente já viu aqui, quando falou de força elástica, que a força elástica é uma força restauradora. Ou seja, o sentido dela é oposto à deformação. Outra coisa que a gente viu é que a força elástica é proporcional, fera, ao X, que corresponde à variação no comprimento da mola. E aí, quando você tem uma força que está variando, a gente já viu, a gente vai usar o gráfico da força em função dessa variação. E aí, fera, perceba que este gráfico, quando a gente vai determinar aqui a área, esse gráfico forma um triângulo cuja base é x e cuja altura é kx. Então, essa área que aparece aqui, que eu vou agora destacar, fera, é a área de um triângulo. A área de um triângulo, que você bem sabe, é dada pelo produto da base vezes a altura sobre 2. A base aqui é x, a altura é kx, tudo isso está dividido por 2. Ora, x vezes x fica x ao quadrado, e a gente vai ter então que o trabalho da força elástica é dado por kx ao quadrado sobre 2. Importante, fera, esse é o valor do trabalho enquanto a mola está se alongando, se distendendo, enquanto está variando de comprimento, certo? Muito cuidado, enquanto está tendo a variação, eu tenho trabalho baseado nessa variação. A força elástica também é uma força conservativa. Então, anote aí, fera. A força elástica também é uma força conservativa. Por isso, o trabalho da força elástica não vai depender da trajetória, vai depender da elongação, da deformação da mola. Tranquilo? Então, a gente tem aqui trabalho da força-peso, trabalho da força de atrito, trabalho da força elástica, e a seguir a gente vai ver trabalho da força resultante. Quando eu tenho várias forças, o que é que eu posso concluir disso? Tranquilo, fera? Acompanhe. Fera, resultante é resultado da soma. A gente já sabe muito bem disso. E quando a gente fala então de trabalho da força resultante, e aí? É o trabalho resultante, é a força resultante, a gente faz a soma dos trabalhos, a gente faz a soma das forças, o que é que a gente faz? A gente faz as duas coisas. A gente faz aquilo que for mais útil para resolver a questão. Quando falar em trabalho da força resultante, fera, a gente pode entender o trabalho da força resultante, atenção, a gente pode entender o trabalho da força resultante como força resultante vezes
deslocamento. E aí a força resultante pode ser favorável ao deslocamento ou contrária ao deslocamento. Se a resultante é centrípeta, ela é perpendicular ao deslocamento e aí acabou, né? O trabalho é nulo. Ou a gente pode, fazer o trabalho da força resultante como o somatório dos trabalhos, sendo o trabalho resultante. E aí o trabalho resultante, vai ser o somatório do trabalho de cada uma das forças aplicadas no corpo. Tranquilo? Se for mais fácil calcular a força resultante e multiplicar pelo deslocamento, faça. Se for mais fácil calcular cada um dos trabalhos e somar, faça. Faça aquilo que for mais simples dos dois. Agora, uma coisa que é importante que você saiba é que, independente da forma que você escolha para calcular o trabalho da resultante, a gente tem um teorema chamado Teorema da Energia Cinética, que relaciona o trabalho da força resultante e a energia cinética. E tudo começa, olhando a equação de Torricelli. Olha ela aqui, ó. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Pega essa expressão, e multiplica todo mundo por m sobre 2. Fica aqui, ó, m sobre 2, que multiplica v ao quadrado. Isso fica igual a m sobre 2, que multiplica v0 ao quadrado, mas, como a ordem dos fatores não altera o resultado, eu vou botar 2 que multiplica m sobre 2, que multiplica a vezes ΔS. Ora, m sobre 2 vezes v ao quadrado é o que a gente vai chamar de energia cinética. m sobre 2 vezes v0 ao quadrado é energia cinética no início, já que a velocidade era inicial. 2 em cima multiplicando, 2 embaixo dividindo, tchau. m vezes a é força resultante, segundo a lei de Newton. E força resultante vezes deslocamento é igual a trabalho da força resultante. Ora, se você muda a energia cinética inicial de membro, ela passa subtraindo e fica valor final menos valor inicial, que corresponde à variação. Então, o trabalho da força resultante corresponde à variação da energia cinética. Isso é muito útil para resolver uma série de exercícios quando a gente tem questões, principalmente em situações que a gente está analisando as energias envolvidas no movimento. Veja isso aí, anote que isso é muito importante, O trabalho da força resultante mede a variação da energia cinética. E esse trabalho da força resultante você pode calcular como força resultante vezes o deslocamento ou pode calcular como o somatório dos trabalhos. A escolha é sua, dependendo do que for mais conveniente em cada caso. Tranquilo? Dá uma olhada aí na figura. Presta atenção, observe que tem duas forças agindo no corpo. Uma delas, a força peso, apontada verticalmente aqui para baixo, e a outra delas, a tração, que está apontando para o ponto onde a corda está fixa. E é em torno desse ponto que a trajetória curvilínea se dá. Isso significa, que a força de tração está apontando para o centro da trajetória. A força de tração é uma força centrípeta. E se ela é centrípeta, se ela aponta para o centro, ela não realiza trabalho. Então, de cara, quando você vai calcular o trabalho da força-peso, é tranquilo. Trabalho da força-peso é igual a massa que multiplica a gravidade, que multiplica a variação de altura. E o trabalho da força de tração, como a força de tração é centrípeta, já vai direto aqui, ó, zero, O trabalho da força-peso, que é massa vezes gravidade, isso aqui é o próprio peso do corpo, já diz, é o módulo do peso, já diz na questão que vale 2 newtons. E a variação de altura, se ele estava com o fio na horizontal
e ele pede quando o fio está na vertical, variou 90 graus, o que significa que mudou de posição exatamente o comprimento do fio. Olha, o corpo está aqui em cima, fera, e aí faz isso, ó, aqui para baixo. Veja que desse ponto de onde ele sai aqui para baixo, essa variação de altura corresponde ao próprio tamanho do fio, que na questão diz que é 0,8 metros. Logo, fera, na hora que a gente faz essa continha, o trabalho da força-peso dá 1,6 Joule. Como a gente tem a tração perpendicular ao deslocamento em cada momento da trajetória, em cada ponto da trajetória, a força de tração não realiza trabalho. Como eu quero o trabalho da força-peso e o trabalho da força de tração, eu vou achar na resposta letra C, C de coisa fácil, fera. Tranquila demais essa questão, acompanhe as próximas. Olha aí, fera, trabalho da força elástica. Deu aí uma força variável. Está dizendo que o trabalho da tensão entre 0 e 2 metros. Veja que você tem o gráfico só até 1,5 metros. Está atento a isso, fera? Mas isso não é problema. Perceba que o gráfico tem uma variação linear. Então é fácil de saber quanto seria o valor da força e qual seria o valor dela quando a posição fosse de 2 metros. É só você estudar o comportamento do gráfico. Veja que ele sai do zero e que para o valor de 0,5 eu tenho aqui 25 newtons. Para o valor de 1 eu tenho aqui 50 newtons. Para o valor de 1,5 eu tenho aqui 75. Aí eu pergunto, fera, se eu aumentar esse gráfico mais um pouquinho, vou mudar aqui a cor para destacar. Se eu aumentar esse gráfico mais um pouquinho, para conseguir ter o valor 2 aqui na posição X, qual seria o valor da força aqui em cima? Perceba que aqui está aumentando de meio em meio, e de 1,5 para 2 eu aumento meio. E aqui a força está aumentando de 25 em 25. Então, se eu aumento meio aqui no X, eu aumento 25 na força. Olha só, fera, 100 seria o valor da força. Como eu tenho um gráfico de força em função de posição, eu posso calcular o trabalho realizado, a gente já falou sobre isso, fera, simplesmente encontrando o valor da área. Como essa área, fera, é a área de um triângulo, você vai fazer base do triângulo, de 0 até 2 vale 2, vezes a altura do triângulo, essa distância aqui vale 100, e dividindo por 2. 200 dividido por 2, 100 Joule. Acabou. Só isso, fera. Aí você diz, poxa, Ives, mas não tem uma fórmula do cálculo do trabalho, eu não posso usar essa fórmula, não? Pode, eu só acho que é um pouquinho mais trabalhoso, mas bora ver como é que a gente faz. Primeiro, a gente precisava encontrar o valor da constante. Coisa fácil, já que a gente tem um gráfico. Para calcular a constante, basta pegar a força e dividir pela deformação. Se eu pegar aqui 0,5 de deformação, 0,5 está com 25 aqui o valor da força, 25 dividido por 0,5, dividir por 0,5 é o mesmo que multiplicar por 2, a constante vale 50 newtons por metro. Para encontrar o trabalho vai ser K vezes x ao quadrado dividido por 2. K é 50, o x que ele quer é 2 metros, então 2 ao quadrado, que é 4, dividido por 2. 2 ao quadrado, 4, 4 vezes 50, 200, 200 dividido por 2 dá 100 Joule. Perceba que dos dois jeitos você chega na mesma resposta, só que aqui é mais rapidinho. Mas se você prefere usar a fórmula, não tem problema. O importante é que na prova você encontre a resposta correta, que nesse caso está na letra B, B de boazinha, questão fácil, tranquila. É só você continuar acompanhando os vídeos e você vai achar todas as questões assim no final do ano. Por falar nisso, acompanhe o próximo exemplo.
Ferinha, dá uma olhada aí na figura, veja que forma um ângulo de 60 graus em relação à horizontal. Fique esperto porque esse ângulo vai ser útil. Perceba no texto da pergunta que ele diz que a velocidade é constante. Informação importante. Se a velocidade é constante, fera, a gente já sabe que a aceleração é nula. Olha aí, informação importante. Se a velocidade é constante, a gente já sabe que não tem aceleração, que a aceleração é nula. Ora, fera, se a aceleração é nula, quanto é a força resultante? Isso, fera, a força resultante é massa vezes aceleração. Se a aceleração é nula, a força resultante também. E aí vem a pergunta: quanto é o trabalho da força resultante então, fera? Ora, trabalho da força resultante, se a força resultante é nula, o trabalho da força resultante vai ser igual a zero. E aqui é o segredo para a gente resolver essa questão, fera. É trabalho da força resultante ser igual a zero. Porque ele pede para a gente quem é o trabalho da força de atrito. Só que a gente não tem quanto vale coeficiente de atrito. Como a gente não tem o coeficiente de atrito, eu não posso usar a força como μ vezes normal, porque eu não tenho μ. Aí eu vou ter que apelar para a força resultante. Como assim, fera? Olha só, vê a questão, vê a figura. Olha só o bloquinho. Bora estudar as forças que estão agindo no bloquinho. O bloquinho está aqui, tem massa, se tem massa, tem uma força, peso, puxando ele aqui para o centro da Terra. Fora isso, está encostado na superfície, então a gente tem aqui uma força de contato normal. Tem também essa força F, que está inclinada, sendo feito pela pessoa. Olha só o ângulo que eu disse que ia ser útil, 60 graus aqui. E fora isso, ele diz na questão que tem atrito, então está escorregando para a esquerda, o atrito então vai ser para a direita. Tudo bem, fera? Eu tenho essas 4 forças, então eu tenho o trabalho de cada uma delas. Como o movimento se dá na horizontal da esquerda para a direita, tirando essa figura aqui, fera, a gente agora vai ter que o trabalho da força F mais o trabalho da força de atrito mais o trabalho da força peso, mais o trabalho da normal, tudo isso é igual ao trabalho da resultante. Opa! O trabalho da força resultante é zero, então esse somatório aqui dá zero, fera, aqui no cantinho, ó. Ora, peso forma 90 graus aqui com o deslocamento, então eu já sei que o trabalho da força peso é igual a zero. A normal também forma 90 graus com o deslocamento. Sobrou então só o trabalho da força F e o trabalho da força de atrito. Como a soma das duas dá igual a zero, fera, o trabalho da força de atrito, passa o trabalho da força para o outro lado, vai ser menos o trabalho da força F. Então eu posso encontrar o trabalho da força de atrito calculando o trabalho da força F. E quem é o trabalho da força F? Como a força está inclinada em relação aqui à horizontal, fera, vai ser módulo da força F vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre eles, que é 60. A força eu sei quanto vale, vale 50. O deslocamento, fera, eu sei quanto vale, vale 3 metros. E o cosseno de 60 é meio. Menos 50 vezes 3 dá menos 150, vezes meio dá igual a menos 75 joule. Então, o trabalho da força de atrito é igual a menos 75 joule. Simples assim, a alternativa correta, letra D, de detona, fera. Este é seu ano e tenha certeza, o seu nome estará no listão. Vamos juntos, lembre que você pode.